Prezados irmãos, eu apresento a todos a minha saudação, desejando assim as bênçãos de Deus, o nosso Pai Altíssimo, a unção do seu Divino Espírito, as bênçãos dele Jesus, o nosso Divino Mestre e Salvador. Também desejo a todos o amparo e a proteção de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Mãe e Rainha dos céus, Mãe dos filhos de Deus. Assim como também desejo a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando via esse canal de comunicação da internet. As bênçãos, o amparo e a proteção de nossa Santa e querida Vó Rosa, nosso santo querido Consolador. Assim desejo também que o amparo e a proteção e as bênçãos preciosas de nosso santo querido profeta de Irmão Alto possa alcançar a todos onde estiverem. Lhes digo, amados, que cada um de nossos irmãos tem o seu devido valor para Deus, o nosso Pai. E ao buscarmos constantemente estarmos meditando nas mensagens, nos ensinos que são apresentados pela nossa Santa Igreja, damos assim a oportunidade para que tantos quantos assim desejam alcançar uma bênção, o amparo e a proteção de Deus, o nosso Pai, terão uma oportunidade nesse instante de assim ser alimentados e fortalecidos pela graça e o poder de nosso Deus Altíssimo. E assim cantaremos o hino número 1 de nosso sinário, Igreja Forte. Convido a todos que estão em seus lares, nos acompanhando via este canal de comunicação, para que coloque-se em sentido de reverência, cada um em seus lugares, quer sejam em seus trabalhos, os que nos acompanham, e assim irei orar para dar início a esta santa reunião de oração de hoje. Bondoso Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu tabernáculo santo, local que foi ungido e consagrado, para que seus filhos pudessem assim participar da tua graça, do seu poder e das suas virtudes. Por isso nos prostramos diante de ti e em sinal de reverência prestamos ao Senhor, ó Pai eterno, a nossa exaltação sincera, o nosso louvor e adoração a seu Divino Espírito Santo, a Jesus, seu Filho amado, e também a nossa Santa Mãe Virgem Maria Santíssima. O nosso louvor e adoração a nossa Santa Mãe eterna, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que do alto dos céus representa cada um dos filhos nesta terra e intercede por nós. Por isso prestamos à Senhora, ó Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, e a Jesus, seu Filho amado, nosso louvor e adoração.
a Senhora Santa Vô Rosa, o nosso Santo Espírito Consolador, que assumiste este glorioso ministério, de juntamente com Jesus nosso Senhor formar e preparar este povo. Por isso, louvamos e glorificamos o teu santo nome, ó Santa e querida Vô Rosa. O nosso louvor e adoração ao Senhor profeta de Deus, Santo Irmão Alto, porque sabemos do seu ministério e o quanto lutaste nesta terra para formar, para ensinar, para corrigir e moralizar o costume do seu povo. E aqui nós, povo de Deus, povo apostólico, prestamos ao Senhor o nosso louvor e adoração, porque sabemos do seu glorioso ministério e o quanto foi difícil para que todos nós pudéssemos nos inteirar e valorizar o reino dos céus. Mas cremos e confiamos que foi por inteiro mérito seu todo o nosso preparo. E aqui estamos reunidos e prestamos ao Senhor profeta de Deus todo o nosso louvor e adoração. Assim, ó Pai eterno, eu suplico as tuas santas bênçãos a todo o seu povo, onde quer que estejam, para que, juntamente com sua família, onde quer que estejam, possam ser abençoados, que a sua graça, ó Pai bendito, assim como o amparo e a proteção de nosso Senhor Jesus, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, e todo o reino dos céus possa confortá-los, alimentá-los na sua fé, no seu espírito, para que sejam grandemente abençoados, fortalecidos e assim, e também convictos do seu poder, ó Deus Altíssimo, e do amor infinito que o Senhor tem pela vida dos seus filhos nesta terra, abençoando-os grandemente para que, a partir deste momento, possam assim estar em comunhão com o Senhor, ó Pai, com o seu divino Espírito, com Jesus, com Maria Santíssima, com a Senhora Santa Vô Rosa e com o Senhor Santo Profeta Irmão Alto. Assim sendo, entrego, pois, em tuas santas mãos esta reunião, dando-as por iniciada para a honra e glória de todo o poder celeste. Amém. Cantaremos o hino número 82 de nosso cenário, ó Espírito Santo. Senhor.
Amados, deste momento, passamos então a parte dos hinos que serão apresentados pelo coral. E assim teremos a oportunidade de meditarmos nessa mensagem maravilhosa, cujo título, Minha Súplica. Jesus, ó meu Senhor, aqui estou a suplicar mais forças do teu poder, pois quero sempre contigo estar. O mundo perdido está sem tua graça, ó meu Senhor, vivendo em desventura, em amargura e em terror. Está em ti, ó meu Senhor. Não há nada no mundo que assemelhe ao teu valor.
Entrego meu coração.
Nosso exemplo, nossa vida, faz da vida pregação, pois quem prega com a vida produz muita salvação. Nossa voz também ungida faz calar no coração a palavra que dá vida e transforma o coração. Amados, nesse instante passamos a parte da mensagem que meditaremos nesse instante. Mensagem esta de grande valor para todos nós, apostólicos, e para tantos quantos sejam humildes e contritos de coração. Essa mensagem traz o título, A Vigilância e a Oração. Amados, é por meio da vigilância que nós aprendemos
e possamos assim compreender e estarmos atentos a tudo o que acontece em nossa vida, e através da oração, possamos assim orar e pedir o amparo e as bênçãos de Deus para tudo que acontece ao redor da nossa vida, ao redor onde estamos, e enfim, todos os sentimentos ruins e maus que tentam prejudicar a nossa santidade. Uma das coisas importantes da vida do Filho de Deus, para não perder a comunhão com o Pai, nem ficar enfermo, além da oração e a vigilância, a fé sem obra é nula. A oração é um dos frutos da fé, é o exercício da fé. Mas se alguém orar muito e não vigiar, para não cair em tentação ou em pecado, seus esforços serão infrutíferos. Portanto, todo filho de Deus deve ser dado à oração e à vigilância. O Divino Mestre ensinou dizendo: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. Amados, nesta mensagem importante do Divino Mestre, nós podemos compreender, amados irmãos, como diz aqui, olhai por vós e olhai por vós. Quer dizer, amados irmãos, que nós devemos vigiar e atender tudo o que acontece conosco, onde quer que nós estejamos, para o nosso próprio bem. E diz aqui: não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de coisas que não edificam a nossa alma. E continua dizendo, de embriaguez ou dos cuidados da vida, venha sobre vós de improviso, quer dizer, sem que nós percebamos, aquele dia, porque virá, diz a palavra, como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Amados irmãos, nós sabemos que chegará esse dia, e se nós não estivermos revestidos da graça e do poder de Deus, e não estivermos vigiando constantemente, poderemos ser pegos de surpresa. E amados irmãos, como diz a palavra, vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos, quer dizer, prevenidos, amparados e protegidos, e sejamos dignos de evitar todas estas coisas, que hão de acontecer e de estar em pé, diante do Filho de Deus. Amados, nós sabemos que é uma mensagem de muito valor e é o ensinamento de nosso Senhor Jesus para a vida dos filhos de Deus, para que ninguém seja pego de surpresa. Portanto, nós, filhos de Deus apostólicos, devemos dar exemplo da nossa vida. Devemos estar orando constantemente e refletirmos sobre os nossos atos e de tudo o que acontece em nossa vida, para que nós estejamos protegidos, amparados de tudo o que poderá acontecer e que esteja diante do Filho de Deus nesta terra. Porque a mensagem diz que há de acontecer e estar sobre todos na face desta terra. E o apóstolo São Paulo disse a mesma coisa em outras palavras, a saber, sede sóbrios, vigiai.
Porque o espírito mau, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amados, constantemente o inimigo está observando nossas atitudes, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, os nossos sentidos. E qualquer falha, qualquer fraqueza, qualquer desvio da nossa mentalidade, do nosso sentimento, que seja contrário à obra e à vontade de Deus nesta terra. Os seus desígnios, podemos ser assim, tragados pelo espírito maligno. A vigilância consiste em prestar atenção em tudo o que passa ao seu pensamento, e em seu próprio corpo, em derredor dele, ou no meio em que vive, e qualquer coisa que notar de anormal, estranha ou suspeita, deve ser repelida com a oração. Amados, importante que nós, como filhos de Deus, nós não sabemos o lugar onde nós estaremos e precisaremos de orar. Mas se porventura percebermos alguma coisa de anormal ou de estranha ao nosso derredor, deve ser repelido através da oração. Mas nós não vamos dobrar nossos joelhos onde nós estamos, mas em pensamento, para que Deus nosso Pai possa ouvir os nossos pedidos e afastar então todas as coisas más que tentam nos contaminar. A oração é uma arma que Deus deu aos seus filhos para o afastamento do inimigo e destruição de todo o mal. Nós sabemos, amados irmãos, que é o único meio que temos para nos dirigir ao nosso Deus. Nosso Senhor Jesus, com todo o poder e a autoridade, Ele, para falar com o nosso Pai, Ele o fazia através da oração. Não usurpava do seu poder. Ele tinha toda a autoridade, poderia subir aos céus para falar com o nosso Deus, porque Ele é o Filho do Altíssimo, é o primogênito. Porém, Ele o fazia através da oração e nos deixou como base, como exemplo, para que nós também pudéssemos nos dirigir a Ele, ao Divino Espírito de nosso Pai, ao nosso Deus, e hoje através da Santa Avó Rosa e do irmão Aldo, para alcançarmos o amparo e a proteção de nosso Deus, usando a oração como uma arma poderosíssima para adquirirmos e para que possamos afastar o inimigo de nossas almas. O que quer dizer sóbrio? Sóbrio significa moderado nos apetites, na vontade da carne, isto é, no instinto humano ou do espírito que se manifesta nos 5 sentidos, a saber, visão, audição, olfato, paladar e tato. Amados irmãos, nessa parte muito importante, nós compreendemos e podemos notar que, diz aqui, sóbrio significa moderado nos apetites da vontade da carne. Isto é, no instinto humano ou do espírito que se manifesta nos 5 sentidos. Amados, como diz a palavra, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós devemos, amados irmãos, levar em consideração que nós precisamos ter o nosso espírito forte, para que possamos suplantar todos os instintos carnais. E quando isto acontecer, seremos vitoriosos em tudo, e alcançaremos a graça, o amparo e a proteção de Deus, porque somos fortes de espírito, assim como a Santa Avó Rosa, assim como o nosso querido profeta de Deus, foram e são exemplos para todos nós nesta terra.
pessoas preparadas, pessoas que foi formado nesta terra com o objetivo de ensinar o seu povo para que pudéssemos seguir os seus exemplos. Então, o apóstolo ensina que se deve ser temperante no uso dos sentidos. E por quê? É porque o poder do mal conhece a fraqueza do corpo humano e tenta o homem abusar e contrariar a lei da natureza, criada por Deus, levando-o a desobedecer e pecar. O espírito das trevas tenta o homem com ilusões de poder, de riquezas, engrandecimento, recreações e outras coisas mais, a fim de que ele descontrole no uso dos seus sentidos. Ele faz isso com 2 objetivos principais. O primeiro consiste em prender o homem nas trevas, que é a primeira morte espiritual. E o segundo é o enfraquecimento do seu corpo até sua eliminação para ligar o espírito às cadeias da escuridão, que é a segunda morte espiritual. Por isso, o apóstolo São Pedro usa a expressão tragar. O poder das trevas forma com os seus espíritos um só corpo maligno, espiritual, que é das trevas, e ele traga o espírito do ímpio, isto é, o envolve apoderando-se dele, e este passa a fazer parte da cadeia da escuridão ou corrente maligna. Mas Jesus Cristo disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E também disse: vigiai, pois, em todo o tempo orando. Em verdade, quem ouvir esses ensinamentos viverá. É muito óbvio, amados irmãos, que quem guardar a palavra, os ensinos dele Jesus que nos é concedido, através do Santo Espírito Consolador, a nossa santa e querida avó Rosa, viverá. Viverá porque os ensinos da Santa Avó Rosa, que nos é dado, e do Santo Irmão Aldo, são vida para a nossa alma. E assim, com certeza alcançaremos grandes vitórias e seremos vencedores pela vigilância e a oração. Pelo paladar, o poder das trevas contamina o corpo, a alma e o espírito, prendendo o homem nos vícios de fumar, ou de beber bebidas fortes ou bebidas mais fracas, porém proibidas por Deus, ou no uso de drogas e entorpecentes, ou na glutonaria, que é o comer demais. Cabe ressaltar, amados irmãos, que muitas vezes nos prendemos e somos presos por esse sentido que é o paladar, porque nem tudo que os nossos olhos veem, nós devemos fazer proveito deles. Por exemplo, chegamos em determinado lugar, o nosso estômago não aceita tanta alimentação. Porém, por causa da gula, que é o pecado do paladar, comemos demasiadamente, e isto causa enfermidades ao nosso corpo. Muitos comem demais, exageram na alimentação e depois passam mal. E o que acontece? Sabe e conhece a doutrina e a disciplina de nossa igreja e sabe que isto é um pecado gravíssimo para o ser humano, que é o pecado da gula. E então compreendemos, amados irmãos, que uma vez nos alimentando e comendo além do que o nosso organismo necessita, traz para nós mal-estar e assim por diante. E depois vão pedir a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo para quê? Para que livre, para que alivie a dor, para que alivie aqueles momentos que está passando mal. E muitas vezes saem à procura, tomam remédios, e muitas vezes sofrem por causa da teimosia. Tentando o homem pelo uso desordenado do paladar, o maligno consegue dar enfermidades aos órgãos de seu corpo.
Qualquer pessoa que alimenta vícios do paladar ainda está em trevas, isto é, não alcançou de uma vez o reino de Deus. Observe, amados irmãos, que é um sentido muito simples. O sentido que é do paladar, onde aguça as coisas e de longe nós sentimos o cheiro. E por meio do olfato, nós sentimos o desejo, a fome, e muitas vezes exageramos no uso desse sentido, comendo demais. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem à cobiça. Amados irmãos, devemos levar em consideração que a visão é um meio muito importante, o qual nós usamos para nos dirigir e para ver as coisas, assim como para tudo nesta terra. E a vida de uma pessoa que não consegue enxergar é muito difícil, é dolorosa, passa por dificuldades, mas muitos que têm esta visão não conseguem controlá-la. Este dom tão importante que foi concedido por Deus, nosso Pai, para olhar com os bons olhos todas as coisas, sem a cobiça, conforme diz aqui. Pelo sentido da visão, o poder das trevas tenta o homem à cobiça, a inveja, a corrupção do caráter, etc. E faz o homem ver demais, encontrando defeitos que não existem no próximo, e faz andar por caminhos perigosos. Amados, quantas vezes temos ouvido ensinamentos da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo, de todos os santos a respeito da visão. Hoje, por exemplo, temos essa mensagem, as quais devemos ter como base de ensinamento para a nossa vida. E a esse respeito, Jesus Cristo disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há, são trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que quer dizer? Significa a riqueza e a cobiça. Amados, nós observamos nesse sentido que muitas vezes, com toda a doutrina, com toda a disciplina que nós temos, os ensinamentos que servem para a nossa vida, para a correção do nosso viver, para que sejamos pessoas preparadas, pessoas com uma moral elevada, muitas vezes, pessoas dizem que amam a Santa Avó Rosa, dizem que amam o Santo Irmão Aldo, porém desobedecem a disciplina de nossa igreja. Aí eu vos pergunto, a quem estão seguindo? Se a própria palavra diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Quando Jesus mesmo disse em suas palavras, antes ser quente ou frio do que morno. Com isso, amados irmãos, nós compreendemos que jamais nós poderemos estar em cima do muro. Ou bem há de amar a um, ou odiar a outro. Ou bem obedecemos à doutrina e à disciplina, e amamos ao nosso bondoso Deus, a Jesus, seu amado Filho, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, ou deixamos a nossa vida ser levada para o outro lado. É como uma folha seca, que é movida pelo vento. Onde o vento sopra, ela vai. Não podemos, amados irmãos, ser morno. Ser morno quer dizer estar em cima do muro. Nem bem amamos a Deus, e nem bem amamos ao mundo. Porque para amar a Deus, nós precisamos renunciar a tudo
que não os agrada, precisamos obedecer à doutrina, precisamos colocar em prática a nossa fé, porque fé sem obra é nula. Se nós temos a nossa fé firmada na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, nos ensina nos princípios doutrinários dessa Santa Igreja, nós iremos praticar todos esses ensinamentos e a nossa fé estará viva diante de nosso Deus. E nos momentos difíceis da nossa vida, teremos o amparo e a proteção dos céus. O poder do mal cega o homem com as suas trevas, para afastá-los da verdade e da luz. Ele domina o sentido da visão para prender o homem aos encantamentos e aos deuses falsos. São inúmeros os encantamentos criados pelo espírito das trevas para afastar os homens da luz ou da comunhão com o Deus vivo. Por isso fez bem o apóstolo São Pedro em dizer: sede sóbrios, vigiai. Vigiar é também prestar atenção para não cair no erro. A vigilância deve ser seguida de oração e obediência à doutrina e à disciplina. Pela audição, o poder do mal procura vencer o homem também. Ele fala através de outro homem, coisas injustas e cheias de iniquidade. Faz a criatura que não guarda esta doutrina em seu coração encher-se de trevas com a audição de calúnias, mentiras, lendas, músicas profanas, anedotas, etc. Tenta o homem a ficar preso às rodas dos escarnecedores. Tenta-o a gostar de ouvir coisas do mundo. Bem, amados irmãos, nesse sentido, devemos nós, apostólicos, preservar muito o que nós ouvimos e jamais falar as coisas que nós não temos certeza. Às vezes escuta algo, presume que aquela conversa, que aquela fala era determinado assunto e sai comentando, levando mentiras injustas e cheias de iniquidade, fazendo com que a outra pessoa fique com raiva, com ódio, julgando a outra pessoa. Como muitas vezes observamos pessoas que se dizem ser filhos de Deus, porém, fazendo um mau uso da audição e com o intuito de levar o desentendimento, a injustiça, acabam mentindo e praticando a iniquidade, colocando pessoas, fazendo pessoas ser prejudicadas injustamente por causa da sua fala. Cabe ressaltar, amados irmãos, sobre parte de ensinamentos de Jesus nosso Senhor. Quando então quiseram aqueles homens julgar aquela mulher adúltera, quando então levaram ela diante de Jesus dizendo que deveria ser apedrejada até a morte. Porém, amados irmãos, nós observamos a fala. O que Jesus disse àqueles homens: quem dentre vós não tem pecado, que atire a primeira pedra. Daí, amados irmãos, como nós podemos entender, muitos julgam ser justos, querendo condenar ou acusando alguém, sem ser verdade, tendo, pois, pecado na sua vida. Ninguém pode julgar esse ou aquele por conversas que ouviu, porque interpretou dessa ou daquela maneira. Portanto, o poder do mal procura vencer o homem pelo mal e exagerado uso do aparelho auditivo. Pelo olfato é tentado o homem e pelo tato também. O príncipe das trevas usa a mão do ser humano para atos libidinosos e imorais. A falta de cuidado e o exagero no uso dos sentidos constituem uma porta aberta para o maligno.
pois aí se vê que muita gente fica doente, por não ser sóbria. É, pois, necessário que todos vigiem sempre, e resistam ao mal pela oração, com temor e obediência a Deus. Quando alguém for tentado a ter pensamento mau, ou ficar ouvindo conversas profanas e perniciosas, ou olhar coisas más e ver com maus olhos, ou a usar mal as mãos, ou a ser exagerado no uso do paladar ou dos outros sentidos, deve lembrar-se logo do nome de Jesus e clamar também pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo com fé, pois eles são nossos modelos e têm todo o poder dos céus. Amados, como diz nessa mensagem, eles são nossos modelos. Porventura, alguma vez vimos o Santo Irmão Aldo fazer alguma injustiça? Ou discriminar esse ou aquele, ou maltratar esse ou aquele, ou falar alguns palavrões, ou viver fora da doutrina e da disciplina dessa Santa Igreja? Porventura vimos, ou ouvimos falar que a Santa Vó Rosa foi mau exemplo para a Igreja? Por isso, amados irmãos, diz, eles são nossos modelos, e têm o poder, têm todo o poder dos céus. Eles são nossos modelos porque foram formados por Jesus, por Maria Santíssima e por Deus nosso Pai, segundo as promessas do Filho amado. Para que assim nós pudéssemos olhar para Ele nos tempos que estamos vivendo hoje, e ver que são uma imagem e semelhança de Deus, como fomos criados. Devem orar imediatamente combatendo o mal, vigiando, percebe-se o mal e a tentação, e orando recebe-se o amparo da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. E com isso cessa a tentação e desaparece o mau pensamento e todo o mal. Cristo ensinou que se deve vigiar em todo o tempo orando, porque o maligno quer interromper a nossa comunhão com Deus, para fazer de nós o que Ele quiser. O espírito das trevas tenta, e se o homem cair, cedendo à tentação e fazendo o que o poder do mal quer, estabelece comunhão com ele e fica em trevas, ficará dominado pelas trevas. Mas se o resistir, continuará em comunhão com a luz, ou seja, com o Espírito de Deus, e viverá para todo sempre. Amém. Amados, mensagem esta de grande valor para toda a Irmandade, para todos nós apostólicos que queremos estar em comunhão com o nosso Deus e Pai, em comunhão com o seu Divino Espírito, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Aceitem, pois, irmãos, esses conselhos, esses ensinamentos, e procurem estar unidos, estar ligados e em comunhão com o nosso Deus todos os instantes de sua vida, para que bem possam merecer a graça, o amparo e a proteção divina em suas vidas e em todos os momentos de dificuldades que iremos passar nesta terra. Sendo assim, deixo essas palavras para que cada um dos nossos irmãos possam meditar e procurar viver atentamente, orando e vigiando. Agradeço de coração a oportunidade que todos nos concede de estar adentrando seus lares com esta mensagem importante para a nossa vida sobre a oração e a vigilância. Sendo assim, agradeço de coração a todos os nossos irmãos e irmãs, internautas e ouvintes do programa radiofônico Aura Milagrosa, para que sejam muito felizes e abençoados. Assim, cantaremos o hino de número 83 de nosso inário, Hora Santa de Oração.
em seus lares, dá-se a oportunidade para que cada um dos nossos irmãos coloque-se em reverência, e cada um poderá fazer a sua própria oração, fazer os seus próprios pedidos, procurando assim estar em reverência, com seu pensamento voltado ao reino dos céus, e que cada um dos nossos irmãos que estão neste momento nos acompanhando esta reunião, para que possam neste momento, assim como aqui faremos, poder estarmos unidos em comunhão com o nosso Deus e fazermos todos a nossa oração, suplicando a Deus, o nosso Pai, pela nossa vida, pela nossa família, por todos da nossa nação. E assim, cada um tem a oportunidade de fazer a sua própria oração, onde estiver. Amém. Cantaremos o hino de nosso inário, de número 81, Glória e Louvor. Amém. Nesse instante, eu convido a todos os nossos irmãos, onde estiverem, para que estejam todos em reverência, nos seus lares, enfim, os que nos acompanham, e então irei orar para encerrar esta santa reunião de oração. Assim seja. Bondoso Deus e Pai Altíssimo, mais uma vez estamos aqui ao término desta reunião de oração, onde tivemos a oportunidade de meditarmos, de aprendermos sobre esses dons tão importantes para a nossa vida, quanto à oração, quanto à vigilância, para que nós sejamos revestidos da Tua graça, do Seu poder e de Suas virtudes. Pai eterno, nos reunimos nesse instante, aqui e em todos os lares que participam conosco nesse instante, primeiramente para louvar, para exaltar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Também para louvar e glorificar ao reino dos céus, ao Seu divino Espírito, Pai. Para louvar e glorificar, bendizer, pois, o nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus, que derramou o Seu precioso sangue por nós. Foi enviado a esta terra, sofreu duro sacrifício, mas pôde nos ensinar para que nós pudéssemos hoje valorizar o Seu santo nome. Também prestamos ao Senhor, ó Deus e Pai, o nosso louvor por ter nos concedido a honra de hoje podermos assim louvar e glorificar a nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, Mãe dos filhos de Deus, Rainha dos céus. Sabemos do seu esforço e o quanto a Senhora intercede por nós, ó Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima. Por isso aqui reunimos em reverência e prestamos à Senhora o nosso louvor, a nossa adoração sincera. E assim também juntos, no mesmo sentido de reverência, prestamos nosso louvor à Senhora. Ó Santa e bendita vós, o nosso querido Santo Espírito Consolador, que a sua graça, o seu poder e as suas virtudes possam fazer presente na vida dos seus filhos e assim possamos sempre louvar e glorificar o teu santo e bendito nome. Também não podemos esquecer do Senhor, Santo Irmão Alto, porque sabemos o quanto o Senhor representa para nós nesta terra e para toda esta humanidade, a esperança, a oportunidade de um mundo melhor, de uma vida voltada a Deus. Por isso aqui nós nos reunimos e em reverência prestamos ao Senhor nosso louvor, a nossa adoração sincera, profeta de Deus Altíssimo, Santo Irmão Alto.
Nesse instante eu suplico a Ti, ó Pai, a toda a Tua igreja, aos Teus filhos, onde quer que eles estejam, nos seus lares, nos seus trabalhos, onde quer que eles estejam nos acompanhando nesse instante, que a Sua graça, ó Pai bendito, que a unção do Seu Divino Espírito, com forma de um cheiro suave, possa alcançar a cada um dos Seus filhos, onde quer que eles estejam, podendo assim cobri-los com o Seu manto sagrado. Que o Seu poder, ó Jesus bendito, as Suas virtudes sejam derramadas grandemente na vida de cada um deles. As bênçãos, o amparo de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, também sejam a prova do amor a Deus. Por isso suplico a Senhora, Santa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Tua intercessão diante das dificuldades dos Seus filhos, porque sabemos que a Senhora é Rainha, é Mãe dos filhos de Deus e intercede e protege a cada um dos Seus filhos nessa terra. Lembramos a Senhora Santa Avó, pedindo, suplicando a Tua bênção, o Teu amparo e a Tua proteção divina a cada um dos Seus filhos, porque também os ama. E sabemos o quanto a Senhora foi e é de grande valor no ministério que recebeste como Espírito Consolador para ensinar, pela Sua bondade, pela Sua justiça, pelo amparo e a proteção que recebeste de Deus. Concede aos Seus filhos nesse instante a Tua bênção, o Teu amparo e a Tua proteção. Nós não sabemos o que eles precisam, nós não sabemos das suas dificuldades, mas cremos que a Senhora, juntamente com o Senhor Santo Irmão Aldo, estão prontos para ajudá-los de acordo com o merecimento de cada um dos seus filhos, por isso eu entrego em Tuas santas mãos. Vó bendita, apresento à Senhora os nomes contidos nessa caixinha de pedido de oração, pedindo que a Senhora Santa Avó, o Senhor Santo Irmão Aldo, coloque suas preciosas mãos sobre cada nome aqui contido, certos do Seu poder e das Suas virtudes. Ó Vó bendita, eu os declaro abençoados. Vó bendita, abençoa cada um dos Seus filhos, nesse instante, aos nossos irmãos internautas, os nossos irmãos que estão internados em leito de hospitais, ou até mesmo acamados em casas, isolados neste mundo, que a Sua graça, o Seu poder e as Suas virtudes se façam presentes sobre a vida deles, e sendo assim, ó Vó bendita, concede, pois, a Tua graça, o Seu poder e as Suas virtudes, bem como o amparo e a proteção do Senhor Santo Irmão Aldo, seja dada a cada um dos Seus filhos. Assim, amados irmãos, internautas e ouvintes, possam receber as bênçãos, o amparo e a proteção. Assim recebam as bênçãos de Deus, a unção do Seu Divino Espírito, as bênçãos, o amparo de nosso Senhor Jesus, a intercessão de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima. Recebam também as bênçãos, o amparo e as virtudes de nossa Santa e querida Vó Rosa. Assim também recebam as bênçãos, o amparo e a proteção de nosso santo e querido profeta de Deus, Santo Irmão Aldo. Amém.